O que é a Bíblia para você? Em sua casa, ela tem a função de ficar aberta em alguns salmos enquanto você faz as suas coisas e esquece dela ali pegando poeira? Ou então ela só é lida quando você está enfrentando algum problema e quer que Deus fale te dando a solução? Ou em sua vida a Bíblia tem prioridade de ser lida diariamente? Afinal, é possível ela conter erros porque foi escrita por mãos humanas? O que ela significa para você? O Senhor fala com você por meio da Bíblia? Antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. A Bíblia Sagrada é muito mais que um livro escrito por homens comuns. A Bíblia inteira é a revelação de Deus, de um Deus vivo e presente em nossas vidas. A Bíblia nos revela como Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, desejando ter um relacionamento com ele. Mas o pecado nos separou dele, e ele inicia o processo de restauração da salvação por meio de Jesus. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Se não fosse pelo Salvador, estaríamos todos condenados ao inferno. Porém, no livro de João, capítulo 3 e versículo 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritos por antigos profetas e historiadores. Esses autores registraram a relação entre Deus e seu povo por mais de 4.000 anos. A Bíblia também é o livro mais lido no mundo e, portanto, o primeiro livro a ser manuscrito. Porém, ela não é um livro comum. Os leitores da Bíblia precisam saber que ela possui duas naturezas, humana e divina. A natureza humana da Bíblia significa que ela foi escrita por homens. Já sua natureza divina significa que, apesar de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Assim, ela é a divina palavra de Deus em todos os sentidos. A Bíblia é formada originalmente por 66 livros aceitos como sendo inspirados por Deus. Esses 66 livros correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 livros do Novo Testamento. E ela foi escrita em 3 línguas diferentes: aramaico, hebraico e grego. Os livros do Antigo Testamento são os livros sagrados dos judeus escritos em hebraico. Apenas alguns pequenos trechos foram escritos em aramaico. Já os livros do Novo Testamento foram aqueles escritos em grego já na era cristã, depois do ministério de Cristo. O Antigo Testamento, também chamado de Escrituras Hebraicas, é a parte da Bíblia que foi escrita principalmente em hebraico. O Novo Testamento, também chamado de Escrituras Gregas Cristãs, é a parte da Bíblia que foi escrita em grego. Essas duas partes juntas formam a Bíblia, também chamada de Escrituras Sagradas. Mas quem escreveu de fato a Bíblia? Foi escrito por cerca de 40 homens durante um período de aproximadamente 1.600 anos. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis e foi escrito por volta de 1445 a.C. O último livro é o Apocalipse, escrito por volta de 90 a 96 depois de Cristo. Embora Deus seja o autor, ele usou esses homens para escrevê-la. Alguns desses homens foram Moisés, Davi, João, Mateus. Foi escrita pelo ser humano, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Para vocês entenderem mais a relação entre o escritor e o autor, trarei um exemplo simples e fácil de compreender. Imagina um médico com deficiência visual que, ao invés de escrever a receita para seu paciente, solicita à sua secretária que ela mesma escreva. Quem foi o autor dessa receita? Foi o médico, não foi? Com a Bíblia não foi diferente. O próprio Senhor inspirou esses homens, e eles se permitiram serem conduzidos pelo Espírito Santo para escreverem a mensagem do autor. Sendo que a Bíblia foi escrita por diversos homens diferentes no decorrer dos séculos, onde será que está o escrito original? É uma pergunta que não tem resposta. Isso porque os escritores bíblicos usaram materiais que estavam disponíveis naquela época, que não duravam muito tempo, como o papiro e o pergaminho. No entanto, os escribas, que eram profissionais que copiavam textos, fizeram cópias e mais cópias dos escritos bíblicos por séculos, preservando assim o seu conteúdo para futuros leitores. O que podemos encontrar na Bíblia? Nela podemos encontrar salmos, cânticos, provérbios, menções sobre o Antigo e o Novo Testamento. Ao estudarmos a palavra de Deus, temos acesso ao Pai e o Espírito Santo que habita em nós, como está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19. Quando você lê a Bíblia, você se conecta com Deus, e tudo que o Senhor diz tem poder para se concretizar. Basta estarmos com nossos corações abertos e ouvidos para entender e absorver aquilo que o Senhor quer transmitir. É lendo a Bíblia que encontramos vida, e vida em abundância, e mais forte para enfrentar as tribulações e pelejas dessa vida você ficará. Deus nos dá sabedoria e discernimento espiritual através da tua palavra. Nela contém todos os conselhos para nos ajudar a lidar com as mais diversas situações. É buscando ler o livro sagrado que encontramos força e sabedoria
dia para resistir ao pecado e fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Ou seja, eu poderia ficar aqui horas falando sobre o benefício de ler a Bíblia, mas isso é algo único e pessoal que você precisa experimentar diariamente. Deus é a nossa força e a sua palavra continua a mesma desde o Antigo e Novo Testamento. Deus é imutável. A Bíblia é coerente desde o Antigo Testamento até o Novo. O intuito da mensagem é o mesmo: levar ao leitor o conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio dela que sabemos a vontade de Deus com os humanos e para a terra. Ela mostra como Deus vai eliminar as causas do sofrimento no futuro. E então, será que existe alguma possibilidade de ela ter sido alterada com o passar do tempo? Não. Até mesmo os grandes estudiosos compararam com cuidado a Bíblia de hoje com antigos manuscritos bíblicos. Eles descobriram que a mensagem original da Bíblia praticamente não mudou. Como se trata de um livro muito antigo, que foi copiado várias vezes, traduzido muitas vezes, reconhecemos que as cópias podem conter pequenos erros gramaticais e não temos acesso ao escrito original. Porém, embora mesmo tendo erros gramaticais, o comunicado, o sentido original da mensagem continua sendo o mesmo. Afinal, se Deus quisesse que sua mensagem fosse lida e compreendida, Ele mesmo ia garantir que essa mensagem não fosse alterada por ninguém. A Bíblia contém muitas traduções. Ela é traduzida para toda língua, tribo e nação, para que o leitor possa ler e compreender o que está escrito. E quem decidiu o que deveria estar nela é o próprio Deus, autor da Bíblia. A Bíblia diz que Deus confiou suas proclamações sagradas primeiro à antiga nação de Israel, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 2. Entre outras coisas, isso quer dizer que ele tinha dado aos judeus a tarefa de proteger as escrituras hebraicas, garantindo que nada fosse acrescentado ou tirado delas. E a Bíblia está completa, nada foi perdido. O mais incrível é que ela é toda cristocêntrica, ou seja, tem Cristo como o centro da mensagem. Desde o Antigo Testamento, onde foi anunciado pelos profetas a sua vinda para salvar a humanidade, até o Novo Testamento, descreve em detalhes o ministério do Filho de Deus na Terra e a realidade de sua segunda vinda em breve. A Bíblia é uma prova incontestável de como será a consumação de todas as coisas, pois o próprio Senhor nos revelou através dos profetas e homens de Deus que a escreveram. De Gênesis a Apocalipse, ela é imutável. Independente da igreja que você frequente, ela precisa ter concordância com a palavra de Deus. Ao contrário disso, o ensinamento de líderes e pastores deve ser rejeitado pelo cristão. Somente a Bíblia contém a palavra de Deus e ela nos orienta qual caminho devemos seguir para que tenhamos uma verdadeira conversão e preparação para a sua volta. E por último, é o Espírito Santo de Deus, que nos guia para ler a palavra, e ele mesmo dá aos seus escolhidos o discernimento para interpretar cada leitura e colocar em prática no dia a dia. Mas, afinal, como ler a Bíblia em um ano? Agora que você já sabe o que é a Bíblia e o que ela significa para a humanidade, você talvez esteja pensando e até mesmo se perguntando: é um livro muito grande com mais de 1000 páginas, contém palavras difíceis de serem compreendidas e interpretadas. Eu nunca consegui ler a Bíblia toda ao longo da minha vida, que dirá conseguir essa proeza em um ano. Te mostrarei os passos para que você não só inicie sua leitura, mas também não venha desanimar no meio do caminho. Primeiro passo é saber o porquê você quer fazer isso. Parece bobeira, mas quando você estabelece uma razão para fazer, dar sequência e concluir se torna muito mais fácil. Para muitos é uma questão pessoal, onde ela reconhece que precisa do manual, que é a Bíblia, para orientá-la em sua caminhada cristã. A leitura se torna prazerosa e de grande compreensão do que se está lendo. E outros podem encarar como um desafio estabelecido pela igreja em que congrega, ou por algum conhecido que fez esse desafio. E nesse caso, sinto em te dizer, você vai querer correr contra o relógio e terá pouco entendimento ou nenhuma compreensão da palavra. Segundo passo é você ir para um lugar tranquilo em sua casa e ler a Bíblia. É importante você reservar um espaço em sua casa onde você se sinta mais confortável e que não tenha barulho por perto. Deixe para estudar a fundo a palavra. E quando me refiro a estudar, eu digo na questão de pesquisar aquilo que você não entendeu. Portanto, leia primeiro e depois tire mais um tempo para você então estudar. Terceiro passo é você ler a Bíblia em ordem cronológica. Não adianta pular capítulos ou ir direito para o final dela, você não entenderá absolutamente e provavelmente vai fracassar em seu propósito. Todos os dias você lerá os relatos bíblicos na ordem em que eles aconteceram. Por exemplo, você lerá o livro de Gênesis junto com Jó, afinal Jó viveu antes de Abraão. Lerá os livros de Crônicas juntamente com os de Samuel e Juízes, e assim por diante. Quarto passo, e talvez você até estranhe o que vou falar, mas ler a Bíblia em grupo, ou que seja convidando um amigo próximo para entrar nesse propósito com você, a leitura se tornará mais interessante e motivacional para manter a disciplina e crescer como unidade em espírito. E o último passo é organizar seu horário, sua rotina. Por exemplo, uma Bíblia que contém 1400 páginas. Um ano contém 365 dias. Você dividirá o número de páginas da sua Bíblia pelo número de dias que contém um ano. Farei esse exemplo dividindo as 1400 páginas por 365. O resultado de páginas diárias que você terá que ler para concluí-la em um ano serão de 4 páginas aproximadamente. Independente do propósito que Deus colocou em seu coração, tenha em mente
ache que é na Bíblia que temos todas as respostas para nossos questionamentos. É através dela que encontramos a chave que nos conecta e nos aproxima do Todo-Poderoso. Não encare como um desafio ler a Bíblia toda em um ano, e sim como um propósito. Desafio remete à ideia de obrigação. Já o propósito nos faz enxergar como algo vindo de Deus para nossas vidas. Se você ainda não leu, comece a ler sua Bíblia hoje mesmo e descubra as riquezas da palavra de Deus. Antes de iniciar, ore para que Deus o oriente e abençoe na leitura e, ao terminar, agradeça-lhe as bênçãos recebidas através dessa leitura. Leia com respeito e humildade, pedindo sempre a Ele discernimento espiritual. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família. E compartilhe esse vídeo para que alcance mais almas. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo. E já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.